Primeiro exercício, então. Por qual motivo as ondas eletromagnéticas limítrofes, seria essa daqui, ó, infravermelho e ultravioleta, são as que estão logo depois da luz visível. Me perdi aqui. Por qual motivo as ondas eletromagnéticas limítrofes receberam os nomes infravermelho e ultravioleta? Olhando para essa foto aqui, você tem alguma ideia do porquê que elas têm esse nome? Não. Não? Então, ó, se você observar, a infravermelha, ela vem logo antes da luz vermelha visível. Então, é infra, de inferior, infravermelho. E, na verdade, não é a cor, porque essa luz infravermelha a gente não consegue ver. Ela faz referência com a frequência. Então, a frequência dessa luz vermelha, do infravermelho, é logo antes, um pouquinho menor que a frequência da luz visível vermelha. E aí, mantendo essa mesma lógica de que a infravermelha é logo antes, a ultravioleta vai ser logo depois da luz visível violeta. Então, a frequência dela é um pouco maior que a luz visível violeta, que é ultra maior e infra de menor. E por isso que são os nomes. Lembrando que a luz vermelha, a luz infravermelha e a luz ultravioleta a gente não consegue ver, elas são invisíveis para a gente. Mas a luz vermelha e a violeta a gente consegue ver. Certinho? Eu escrevi aqui bonitinho. Eu fiz aqui, trouxe aqui alguns exemplos, né? Porque eu gosto de física porque eu acho que é uma coisa que a gente vive muito no nosso cotidiano. Então, o que que é uma infravermelha, né? O que que eu não sei o que que é, por exemplo. E aí você vê a infravermelha tá presente no nosso cotidiano, por exemplo, no nosso controle remoto. O controle remoto, ele joga uma frequência para nossa TV e aí a televisão muda e faz o que a gente quer, né? Vai para aumenta o volume, enfim. E a gente não vê esse raio vermelho, né? Às vezes a gente até vê um pontinho vermelho no controle, mas a gente não vê um raiozinho vermelho indo para a TV, né? Então, a gente tem infravermelho nisso. E também o calor do nosso corpo, não sei se você já viu em filme, assim, né, quando eles vão ver, sei lá, em filme de ação, quando eles vão tentar procurar invadir uma casa e coloca na televisão aqueles negócios de infravermelho para ver se tem gente dentro da casa, não sei se você já viu. Mas tem isso e eles usam também esse tipo de radiação, porque o nosso corpo é um corpo que irradia infravermelho, ondas infravermelhas, né? E aí, a partir disso, dá para saber o calor do corpo. E a ultravioleta é, por exemplo, no sol. Não sei se você viu protetor solar, propaganda, eles colocam assim, protege contra os raios UVA e UVB. É raios ultravioleta A e ultravioleta B, que são bons para a pele, a gente precisa desses ultravioletas, para poder fazer a nossa vitamina D ser absorvida, mas é uma irradiação, é uma onda que ela tem uma frequência alta. Então, ela também tem, dependendo da intensidade, ela pode degradar e modificar algumas coisas do nosso corpo, nossas células. Então, é perigoso você tomar muito sol, também você ter câncer de pele, porque o ultravioleta, ele tem uma frequência muito alta e pode degenerar algumas células, enfim. E por isso que os protetores solares protegem contra o UVA e o UVB. Aí pergunta, qual onda eletromagnética é mais usada na medicina para a identificação de fraturas ósseas? E aí, o raio-x. Eu tirava muito raio-x da minha boca, porque eu tinha muito problema e tal. E o raio-x também, não sei se você já viu, geralmente no hospital tem, assim, um negócio que não pode entrar mulheres grávidas. E é mais ou menos na mesma linha de raciocínio das ondas de ultravioleta, porque as ondas de raio-x são ondas com frequência muito alta. Então, elas podem danificar nosso corpo. Quando a gente vai fazer um raio-x, é um período de tempo muito curto que a gente fica exposto, né? Então, não tem problema. Mas um bebê, por exemplo, que está na barriga da mãe, né, em gestação, que está com muita multiplicação de célula, que está fazendo muita coisa, pode ser um problema, porque qualquer coisinha pequena pode fazer com que no futuro ele tenha alguma complicação ou algum problema genético. Então, isso é o que eu acho mais legal, é mais louco, assim, do raio-x, sabe?
Assinale entre as alternativas seguintes, aquela que há exclusivamente ondas da natureza eletromagnética. Lembrando que as eletromagnéticas são essas aqui, né, que ele escreveu naquela setinha lá. Então, a gente tem rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Tem uma frasezinha aqui, decora, que agora eu esqueci, mas acho que é Ramilux G, o nome da frasezinha para você lembrar. Ramilux G, porque é rádio, M de micro, I de infra, aí L de luz, U, aí vem o X e G. Aí Ramilux G é um jeito de você lembrar quais são as ondas eletromagnéticas. Ramilux G. Aí agora a gente pergunta, assinale as alternativas seguintes que há exclusivamente ondas de natureza eletromagnética. Aí aqui eu trouxe umas explicaçõezinhas do porquê que as outras não são. Aí, não sei se você quer dar uma olhada, ó, o ultrassom, na letra B, as ondas de rádio são, infravermelho são, o ultrassom não é uma onda eletromagnética. O ultrassom é diferente, é mais próximo do som. Aí na letra C, a luz visível é uma onda eletromagnética, a ultravioleta é, mas o som não é uma eletromagnética, lembrando que o som é aquele que ele é longitudinal, ele é todo espalhado. Aí na D, o infravermelho é uma eletromagnética, a onda de rádio é, mas a sonar, mesma coisa, não é. A ultravioleta, aí, é uma eletromagnética, raio gama é, mas o infrassom não é, certo? Sobre as ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa incorreta. As ondas eletromagnéticas não podem ser polarizadas. As ondas eletromagnéticas são longitudinais. Lembrando que longitudinais é aquele negócio do som. As ondas eletromagnéticas são produzidas pela oscilação dos campos elétrico e magnético. Ondas eletromagnéticas não são capazes de carregar matéria, somente energia. E podem existir ondas eletromagnéticas de polarização vertical, horizontal e circular. Então, a letra A é uma pegadinha, porque ele fala, as ondas eletromagnéticas não podem ser polarizadas. E sim, existem casos em que elas não são polarizadas, mas existem casos em que elas são. Então, esse que é o pulinho do gato. Então, as ondas serem longitudinais, elas seriam, igual você falou, elas se espalham para todo lado, igual o som, que são longitudinais, né? Aí, nessas classificações, a gente tem longitudinais e transversais. E no caso, eletromagnéticas são transversais, sempre. E aí é aquela fotinha que eu te mostrei, que aí é aquela ondinha bem bonitinha. As longitudinais não tem desenho bonitinho, é um negócio doido. Aí, para lembrar, as eletromagnéticas são bem assim, minhoquinha. E são transversais. Aí as outras opções não, são as ondas eletromagnéticas são produzidas por oscilação de campo elétrico e magnético, isso é verdade, mas eu acredito que isso você vai ter mais aprofundado em outros momentos de matéria, que aí você vai aprender sobre campo elétrico e campo magnético de uma forma mais aprofundada. Então essa questão tem uma partezinha aí que a gente não precisa saber, é só uma dificuldadezinha que eles colocaram. Mas é uma alternativa verdadeira. E ondas eletromagnéticas não são capazes de carregar matéria, somente energia. Isso é verdadeiro. Tipo assim, ela não tem capacidade de levar o barco junto. Ela não consegue fazer isso. Então, ela realmente é só um movimento, mas esse movimento tem uma energia. Por exemplo, a luz. A luz, ela tem uma energia de calor. Ela não consegue me arrastar. Se eu ligar, igual eu tô com uma luz aqui, essa luz não tá me machucando, assim, não tá me arrastando. Mas ela gera um calor, gera uma energia. Entendeu? Então, isso é uma opção verdadeira e que a gente já viu. E a letra E, podem existir ondas eletromagnéticas de polarização vertical, horizontal, circular, exatamente o que eu tinha falado lá na A, que elas podem ser polarizadas e em várias direções. Pode mudar para cima, para baixo, colocar num diamante, ela pode entrar o raio de luz aqui e sair para cá, pode entrar para cá. Aí depende do objeto, certo? Esse aqui é um exemplo do diamante, tá vendo? A luz entra aqui e sai para os outros lados. Isso é um jeito de polarizar. Um exemplo, né, de polarização da luz. Como uma onda de infravermelho pode ser diferenciada de uma onda de luz visível, vermelha? Na verdade, o jeito mais fácil de diferenciar ela é sempre olhando para aquela barra lá. Para essa barra aqui.
Porque tá vendo que a gente não consegue diferenciar por olho, né? Porque a luz infravermelha a gente não consegue ver. E a luz vermelha a gente consegue ver. Então, essa é uma diferença, assim, de cara, né? Porque a vermelha a gente consegue ver, infravermelha não. Mas a infravermelha tem uma diferencinha, né? Que você pode ver que a frequência dela é um pouquinho menor que a frequência do vermelho. Ela vem antes da luz visível. Então, a principal diferença, se você quiser precisar descobrir se é uma luz vermelha ou infravermelho, é a questão da frequência. A frequência do infravermelho é menor que a da luz vermelha. E isso vem do nome, lembrando que infra de inferior. Então, na verdade, a maior diferença, que é o que ele já falou, é que a vermelha a gente consegue ver, infravermelho não consegue ver. Mas, além disso, a frequência da infravermelho é menor do que a da luz vermelha. Por isso, infra de inferior. E ultravioleta é de maior que a violeta, de frequência. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.